Olá pessoal, hoje vamos realizar aqui um processo de atualização de um pacote acumulado do módulo fiscal, certo? É o processo completo para a gente aplicar patch, rodar a atualização do dicionário, né? Rodar ali o PDD-IR. Então nós vamos fazer aqui todo o processo completo dessa funcionalidade dentro do Proteus. Então primeiramente eu vou estar aqui no site da TOTS, nós já estamos nos downloads, vou localizar, então para cada acumulado, né? Se tem aqui, ó, esses pacotes acumulados que a TOTS vai liberando, ele vai ter ali sempre um compatibilizador para aplicar. Então, como que eu sei, né, num pacote, se eu tenho que aplicar, atualizar também o dicionário de dados além das PETs? Eu vou clicar aqui no do fiscal, vou baixar aqui, ó. Então, tem aqui o pacote do acumulado FIS, expedição contínua, tem aqui a data dele. É importante também aqui o boletim, né? Para a gente dar uma olhada, principalmente se for alguma correção, para ver onde vai impactar, né, em quais mais setores pode impactar essa atualização aqui. Então aqui ele tem um descritivo, aí tem aqui a manutenção, ó, o que tem de manutenção, o que é inovação. Então ó, tem aqui, a gente consegue dar uma olhada, ó. Então esse boletim é importante a gente sempre dar uma olhada antes para ver se tem se pode afetar algum outro módulo. Geralmente o fiscal, né, digamos assim, sempre vai ter impacto em outros módulos. Ó, tá vendo aqui, ó? Então legislação, tem atualização, ó, se integra, tal. Mas de modo geral não tem muito assim. Se tiver que fazer, por exemplo, uma atualização para o SPED, então aí você vai ter que aplicar o pacote acumulado do módulo fiscal. Não tem muito o que fazer, você tem que aplicar em teste, validou, gerou, funcionou, aí replica para produção. Bom, vamos lá. Aqui eu já coloquei para baixar meu pacote. Deixa eu voltar aqui, fazer o download do arquivo. Então isso vai me gerar aqui deixa eu ver aqui já nos meus downloads. Ele já vai aparecer aqui, nós já vamos conseguir identificar se eu tenho que aplicar também. Então vou pegar aqui. Primeira coisa, eu vou copiar, vou recortar aqui dos meus downloads. Vou aqui na minha estrutura do Proteus. Eu costumo fazer dessa forma. Vou criar uma pastinha nova aqui, ó. Atualizações. Opa. Atualizações. Então vou colocar aqui, eu vou separando também pelo mês. Então, março, mês de março. Ano, né? E você pode colocar da sua forma aqui para você conseguir se organizar. Bom, coloquei aqui, então aqui, ó, atualização. Eu vou descompactar essa pastinha. Então aqui nós temos, ó, tem um pacote de a PET, né? Ó. Então eu tenho aqui esse arquivo PTM APET, que ele vai atualizar o RPO, nosso RPO. E eu tenho aqui também, ó, o dicionário. Toda vez que tem esse SDF, é porque ele tem um dicionário para ser atualizado. Então eu vou vir aqui no BRA, que é esse arquivinho aqui, ó, SDF BRA. Então esses arquivinhos aqui nós temos que disponibilizar ele na pasta System para poder fazer a compatibilização do dicionário. Bom, então o primeiro passo, agora que eu já tenho o pacote, eu sei o que eu tenho que fazer, vamos começar a fazer os nossos backups, certo? Vou vir aqui, vamos lá nos serviços, já vou parar o serviço do Proteus aqui, ó. Vou parar esse meu serviço, que é o TOTS 12, e vou iniciar os backups, né? Sempre fazer backup, pessoal, é importante demais essa. Vou vir aqui, Proteus, APO, vou fazer um backup do meu APO. Eu também costumo sempre, vou renomear ele com a data do dia que eu fiz, tá? 20/3/2022, porque aí eu sei que é aquele RPO ali. Bom, RPO já foi feito, então eu vou voltar aqui, ó, Proteus Data, vou fazer um backup da minha pasta System. Então, sempre vamos fazer esse processo aqui de backup, né? A TOTS também recomenda, claro. Primeiro em base de teste. Vou renomear também, vou usar o mesmo critério da data. Underline 20/3. E vou fazer também um do System Load. No caso, essa base aqui, ela está com o dicionário do banco, né? Então também, de qualquer forma, eu ia fazer o backup do banco, mas a minha System aqui ela tá bem pequenininha por conta
que o dicionário todo já está no banco. Então, o banco é extremamente importante nós fazermos o backup. Fiz o backup da System Load RPO. Então, vamos fazer agora, vamos abrir o SQL. Opa. Vou abrir aqui o SQL e vou fazer o backup do banco de dados. Então, sempre tomar esse cuidado aí de conferir os backups, ver se está tudo ok, né? Porque a gente pode ter sempre uma surpresa aí para conectar aqui. Ó, então tem aqui os bancos, ó, TOTS 33. Como que eu sei qual que é o banco que eu estou utilizando? Ó, eu vim aqui na minha estrutura, vou lá no meu binário appserver.ini. Então, eu tô atualizando essa base aqui, que é o meu ambiente Proteus. Ó, eu fiz o backup nesse diretório. Então, eu estou trabalhando aqui com o banco, ó, o banco de dados TOTS, tá? Então, eu vou fazer backup do banco de dados TOTS. Botão direito, tarefas, backup, fazer backup. Vou remover aqui e já vou adicionar um diretório onde eu vou fazer meu backup. Aí aqui ele tem um diretório padrão, mas aí você vê onde tem espaço tal para fazer. Vou fazer aqui nesse temp mesmo. Bom, então aqui eu coloco o caminho e aqui eu vou colocar o nome do arquivo, né, que eu vou fazer o backup. Então eu vou colocar o mesmo no banco e a data também que eu vou colocar. Sempre coloco a data 22.back, que é a extensão aqui do nosso backup. Ok. Aqui o tipo do backup completo, o nome do banco. Aqui tem opções de mídias, também é só dar uma olhada, mas tem a opção de backups, né? Eu vou usar a configuração padrão do servidor. Você pode compactar o backup também, né? Aí depende da versão, se pode ou não. Mas de modo geral eu vou fazer um backup aqui, sempre lembrando também aí que sempre consultar o DBA, né? Alguém que já tenha mais experiência SQL também, para não fazer algum tipo, não fazer algum backup incompleto, errado e assim por diante, que depois, se você precisar restaurar, pode ter algum problema. Vou clicar em OK, ele vai começar a executar aqui, ó, executando. É uma base pequena, né? Uma base teste, então vai ser rápido. Então, assim, o aplicar o PDDist, né? Aplicar uma atualização hoje do Proteus, ele depende muito do tamanho da base que você vai usar, né? Que você vai aplicar, que você usa na sua empresa. Ó, já concluiu o backup, vou dar um OK. Já posso fechar o SQL. Bom, então como eu estava falando, vai depender muito. Quanto tempo demora para aplicar? Vai depender. Às vezes você tem uma empresa com 10 empresas, 10 dicionários diferentes. Então ele vai passar 10 vezes na empresa. Eu posso aplicar em uma empresa só? Até pode, eu não recomendo muito, porque se você hoje aplica e amanhã vai usar aquela, você não aplica, esquece de aplicar e aí você já perde todo o controle do ambiente do Proteus ali que você tem na mão, né? Então hoje as empresas que eu atendo, eu já sei como funciona, eu sei o tempo médio de um PDDist, de uma empresa X na Y, eu sei quanto tempo vai demorar um backup. Então tem empresas que tem banco de 10 GB, tem empresa que tem banco de 250 GB, o backup vai demorar um pouco mais. Então vai depender muito de cada ambiente, tá? Bom, agora que eu já fiz os backups, banco de dados, fiz o backup do RPO, fiz o backup da pasta System e da pasta System Load. Bom, agora eu vou fazer o que? Eu vou iniciar o serviço novamente. Startar aqui, ó, iniciar. Eu já posso aplicar a minha patch, né? Eu já estou aqui com o TDS aberto, ó. Vou clicar aqui, já está conectado, ó, no meu TOTS 27, já está tudo conectado. Eu vou desconectar aqui, ó, rapidamente. Vou conectar meu ambiente, que eu vou aplicar o patch. Deixa ele carregar aqui. Aí ele vai me pedir o usuário e a senha, né? Deixa eu ver aqui, tá conectando. Aqui, abriu. Admin, a senha aqui estou em branco, eu estou na base teste. Aí ele tem sempre que ficar verdinho aqui, ó, que aí sim ele está conectado. Ele está atualizando aqui. Vamos esperar ele atualizar. Está conectando no ambiente. Ó, ficou verdinho, ok. Validou. Aí eu vou aplicar patch. Então eu vou clicar com o botão direito aqui em cima de onde está
conectada na minha... Esse nome aqui você pode dar um nome que você identificar, até escrevi errado. Mas vamos lá, né? Ó, vamos lá. Pet, apply, vamos lá. TOTS 27, tá errado aqui, mas tudo bem. Aqui, ó, eu tenho o ambiente e a porta que eu tô aplicando, que ele conectou, né? O meu ambiente de acesso. E aqui, ó, eu vou escolher arquivos. Então eu vou clicar aqui, onde que eu salvei aquele arquivo, né? Então eu vou vir aqui no meu C, tá dentro de TOTS, Proteus Data, atualizações, mês de março. Então eu vou pegar esse nosso arquivinho aqui, ó. Tá vendo que no pacote eu tenho TTTP, E e S, né? Então aqui são o Top Connect português, espanhol e inglês. As linguagens da PET que você vai aplicar no RPO, tá? Eu vou aplicar aqui como eu estou aqui numa base 27, ainda vem assim dessa forma. Na release 33 já não vem mais, aí vem como um RPO múltiplo, né? Vem um só. Então, mas aqui eu estou na 27, marquei aqui uma RPO, ou minha PET, para aplicar na RPO em português. Vou aplicar. Cliquei em aplicar. Então aqui, ó, aqui ele vai começar... ver se vai estar tudo certo. Lembrando que eu não posso ter nenhum job, alguma coisa rodando, né? Algum serviço extra que utilize esse ambiente e esteja rodando no RPO, senão ele vai falar que não está com acesso exclusivo ao repositório, tá? Ó, tá autenticando. Vamos aguardar aqui. Já vou abrir aqui, ó, só para... Vamos lá. Aqui eu posso voltar. Proteus, APO. Então ele tem que atualizar aqui o nosso... Opa, deixa eu voltar aqui. Tem que concluir aqui, ó. Patch, finalizou. Tá, beleza. Aqui no meu RPO também ele vai atualizar sempre a data, ó. Então ele vai sempre colocar a data que foi a última compilação que aconteceu. Bom, feito isso... Agora eu vou voltar lá no meu pacote novamente, Proteus Data, atualizações, março, e dentro de SDF eu vou pegar esses arquivos aqui, ó. Eu tenho que pegar todos os arquivos, vou copiar eles, ou você pode já extrair direto na pasta, aí é a forma de trabalho aí. Então já tenho o backup, vou colar aqui. Ele já vai existir porque sempre que você, por exemplo, eu coloquei esses arquivos hoje, amanhã se eu for atualizar o faturamento, ele vai ter que substituir os arquivos, né? Então eu vou dar substituir todos. Ó, já está aqui. Beleza. Vamos só abrir aqui deixa eu ver se... Ó, aqui, ó. O que nós temos que fazer? Tem alguns arquivinhos que é interessante, né? Fazer a limpeza das pastas, tá? Às vezes acontece de dar erro na execução, aí você dá uma limpada nesses arquivos, ó, que ajuda aí no desempenho até do PDDistri, tá? Eu não vou limpar. Bom, vou limpar aqui, vamos lá. Na System Load. É que na minha base aqui nem vai ter, né? Mas tudo bem. Só para a gente repassar. Também não vou ter log, né, na pasta System. Vou copiar aqui. Vamos lá aqui na pasta, ó. Voltar. Proteus Data System, vamos colar aqui os logs, ó. Então eu tenho alguns logs aqui, vou deletar, tenho backup, né? Ó, pesquisei aqui, dei um delete, vou atualizar aqui, ó, já sumiu, já foram excluídos. Também tem esse arquivo aqui, ó, vamos colocar ele aqui, mas provavelmente também não tem. Opa, copiar. Ok, vamos ver se tem ele. Também não tem. E esse arquivinho aqui, ó, .tsk, ele vai estar sempre na pasta ppserver, tá? Por quê? Se você começar uma atualização e deu algum erro, alguma coisa, você vai sempre ter que apagar esse arquivo. Bin ppserver, vamos ver se vai ter ele aqui. Quando finaliza o PDDistri, a própria execução já apaga esse arquivo, tá? Então ele vai existir se você, por exemplo, iniciou o processo, deu algum erro, aí ele vai acontecer de ter ali, tá? Poderia também apagar o CDX,
na pasta, nos próprios índices, né? Mas eu nem vou apagar. Vamos lá. Então, agora eu vou executar aqui no meu Smart Client. Vou executar o pdist para inicializar o processo de compatibilização. Ó, então já vou estar aqui, ó, ele vai estar como SIGADV, aí você vai ter que digitar aqui, ó, o pdist R, comunicação, Proteus, ok. No caso aqui eu já estou conectando. Tem que estar exclusivo também, tá, pessoal? Lembrando que tem que estar exclusivo para a gente aplicar isso aqui. Então, se você tem balance na sua empresa aí, no seu cliente, separa todos os serviços, vê um app server, um serviço que tenha acesso exclusivo, né? Que não tenha nenhum job rodando, aquela tagzinha um start lá que fica configurada. Bom, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Então aqui, ó, esse programa tem o objetivo de compatibilizar dicionários. Então aqui tem algumas recomendações da TOTOS mesmo, que é os backups, né? Ó, aqui não tem muito o que a gente fazer. Avançar. Aguarde inicializando o update. Ó, então aqui eu tenho que ter o usuário, aí eu vou dar um tab aqui, ó, e a senha que eu tenho que informar. Aí aqui você tem a opção de rodar em simulação, né? Essa opção habilita a simulação da atualização. Nenhuma modificação será efetivada e os logs das operações estará disponível ao término da execução. Ou seja, por aqui você consegue identificar, né, se vai dar algum erro, alguma coisa no processo. Então eu particularmente rodo em simulação primeiro e depois eu executo já em modo produção, né, modo oficial. Bom, então aqui eu tenho que se atentar também ao pacote que eu estou aplicando, que, por exemplo, eu copiei lá um arquivo o arquivo SDF, mas se por acaso não tivesse copiado e tivesse do faturamento, ele ia estar escrito faturamento aqui. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Então você volta, cancela todo o processo, volta lá e atualiza os arquivos. Essa telinha é muito importante para ver se está aplicando de fato o que você baixou ali no pacote. Avançar, aqui eu tenho uma empresa, então você pode ter várias empresas. Aqui eu vou desmarcar, eu vou deixar aqui que corrigir automaticamente, que é até a própria instrução aqui da própria TOTOS, ó. Aqui nessa telinha, ó, a instrução é deixar dessa forma. Deixa eu voltar aqui. Bom, vou avançar novamente. E aqui ele vai começar a fazer o processo de compatibilização do ambiente, tá? Então ele vai começar a fazer a leitura dos arquivos, ó, X1, X2, X3, e vai começar. Nesse momento ainda não está feita nenhuma modificação na base, né? Porque uma que está em modo de simulação e a outra que ele está ainda processando, lendo o dicionário lá, que é aquele SDF-BRA, que é o que usa como diferencial, que é o dicionário diferencial que o sistema está utilizando, tá? Que é aquele arquivinho que a gente colocou lá na pasta System. Bom, aqui ele vai demorar um pouquinho, apesar de ser uma base pequena, né? Ele tem ele passa por todas essas etapas. Vamos esperar aqui concluir. Então aqui ele vai começar a verificar as tabelas, a empresa que está conectando, que está aplicando, né? As empresas, ele vai passar por todas as empresas. Se eu tiver 01, 02, 03, isso grupo de empresas, é quando se tem aqueles dicionários, né? Eu tenho o grupo 01, ele tem o dicionário lá, SX1010. Aí eu tenho o grupo 2, aí ele vai ter o dicionário SX1020. Vou ter o grupo 3, aí eu tenho o SX1030. Agora, se você tem um grupo de empresas 01 com 50 filiais, aí ele vai passar sempre no grupo 1. O que vai passar nas filiais vão ser a parte das tabelas, né? Que tem uma etapa no final que ele vem atualizando informações nas tabelas. Aí sim ele vai passar por todas, mas na questão de criação de campos, criação de índice, gatilhos, ele vai sempre ver o grupo de empresas. Então isso também vai determinar aí o desempenho do pdist. Se você tiver muita empresa, ele vai demorar um pouco mais, tá? Que mais aqui nesse processo? Aqui, ó, ele tá ainda, nós estamos aqui no modo simulação, tá
tá até demorando um pouquinho mais do que eu imaginava aqui, mais tranquilo. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais tem nesse pacote, que aí enquanto vai executando aqui, você pode ir fazendo alguma outra atividade que você tenha que desenvolver, né? É importante ir acompanhando, eu gosto de acompanhar, não deixo rodando. Por exemplo, se eu colocar no servidor, eu não deixo lá rodando e esqueço. Eu sempre estou acompanhando, né? Mas aí você pode ir aplicando outras coisas. De repente você tem que atualizar que nesse pacote não tem, mas alguns pacotes tem menu. Então você já pode começar a fazer aí outras atividades aí no decorrer dessas atualizações. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui vai ser mesmo só a patch e o arquivinho. Vamos ver o que tá, porque tá, ó, já tá no SX2 e aqui ele vai fazendo a leitura, né? Se tiver algum erro, alguma coisa, aí no final ele vai sinalizar pra gente. Bom, aqui também, ó, dentro do pacote, ele tem um contents, esse arquivinho aqui, ó, que ele mostra todas os fontes que vão ser atualizados com esse patch aqui. Então aqui ele tem a data são os programas e a data e a hora aqui que foi gerado esse pacote. Então esse pacote de atualização do fiscal, ele vai tratar todas essas rotinas aqui, tá vendo? Então, por mais que seja do fiscal, ele vai interferir, querendo ou não, no faturamento, né? Ele vai interferir no cálculo dos impostos numa nota de entrada. Ó, vamos pegar aqui. Essas rotinas são do fiscal mesmo, mas vamos ver aqui deixa eu ver. Marta. Ele sempre vai ter sempre vai envolver na parte de impostos, né? Então ele vai sempre estar querendo ou não interferir em outros módulos. Então é por isso que é importante aplicar numa base de teste, fazer ali a emissão de uma nota, ver que se calculou certinho. Às vezes é difícil, né? O próprio cliente ter urgência, mas a gente tem que ter essa boa prática para evitar aí uma XPED, mas ter um problema aí de um faturamento, travar um faturamento da empresa é um impacto muito grande, né? Então, nesse caso aqui eu não tenho menu para atualizar, só tenho mesmo a parte de compatibilizar o ambiente. Bom, tá criando uma nova tabela, então ele está aplicando aqui nessa etapa ele vai estar processando, vendo as tabelas que precisam ser criadas, que não tem na base, né? Ó, SX5, agora está passando SX6 por parâmetros. Isso tudo é um processinho que ele vai demorar um pouquinho mesmo, não vai ser... Às vezes ele dá uma travadinha, né? Parece dar a impressão que travou e tal, mas só tem um pouquinho de paciência aí que ele vai. Agora, de fato, se demorar, demorou 1 hora, nossa, eu tô 1 hora travado numa tela, pode acontecer, tá? Principalmente se você estiver rodando utilizando o cloud da TOTOS, tá? Por quê? Lá no cloud você tem acesso, você tem aquele ambiente exclusivo, né? Quando o cliente está no cloud da TOTOS. Quando você coloca para rodar no exclusivo, se a sua base de dados já é grande, então ele vai demorar um pouquinho. E se qualquer queda de conexão, qualquer perda, né? Ele vai cair, aí ele trava de fato e você não consegue mais... fica travado ali e você não consegue, não conclui, tá? Aí de fato eu às vezes quando acontece isso, o que eu faço? Eu vou lá no monitor e conecto para ver se está processando. Se estiver processando, ok. Agora se não estiver processando, aí de fato tem que entrar lá em contato com o cloud da TOTOS e pedir uma análise no DBA que está rodando. Então aqui o update está sendo executado em modo de simulação. Clique em continuar para continuar com o mesmo processo ou reiniciar para limpar todas as configurações do update. Essa opção possibilita que uma atualização da versão seja iniciada. Ou seja, então eu vou clicar em reiniciar porque não identifiquei nenhum erro. Olha, já vai vir até pré-preenchido. Não foi identificado nenhum erro na minha simulação. Então agora eu já estou mais seguro aqui para poder concluir o processo. Vou desmarcar aqui.
Agora sim já vai começar a executar aqui direto utilizando ali, já efetuando as alterações. Bom, voltando ao que eu estava falando então, de fato, quando eu vou rodar um cliente que é cloud na TOTS, eu procuro sempre rodar com o broker, né? Porque aí eu já tive problema até de virada, de migração de release, ter que ativar broker para poder processar. Então eu deixo, mesmo que tenha slave, eu paro todos os slave, deixo um só, né, que não tenha nenhum serviço lá. Para os serviços de workflow, de serviço de REST, tudo que pode me travar ali e não deixar com acesso exclusivo. E processo, é uma saída que eu consegui aí para não depender tanto assim. Mas ainda assim tem lugar que só consegue rodar exclusivo, alguma coisa que fica processando e aí você tem que contar com a sorte ali para não dar erro na hora da execução. Porque eu já perdi várias noites aí fazendo esse processinho. E é meio chatinho quando você precisa pedir para voltar um backup. Já aconteceu de precisar voltar backup, tá? Então, assim, ele tem umas particularidades esse UPD Distri. Tem que tomar muito cuidado aí para principalmente ter o backup, né? Quando é TOTS, quando é Cloud TOTS, eu também sempre peço backup, banco de dados, dicionários, né? Aplicação como um todo. Vou lá, abro um chamado, falo, ó, por favor, solicitando backup, o pessoal faz lá tranquilo. Coloco lá como backup pontual, porque realmente se precisar voltar alguma coisa, a gente tem essa segurança aí, tá? Bom, aqui ó, o que é importantíssimo também, você vê o seu espaço em disco, tá? Na hora que você está executando deixa eu ver aqui onde está meu... Quando você está executando... deixa eu achar aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui para me ver onde estão meus arquivos. Por quê? Quando está executando o PDGist, ele vai criar alguns logs, né? Ele vai aumentar o log do banco, ele vai consumir espaço em disco, da onde está ali o banco principalmente, porque ele vai começar a trabalhar, ele vai armazenar informações, então ele cria tabelas temporárias, salva aquela informação, né? Se ele precisar voltar. Então tem uma série de procedimentos que o compatibilizador faz. E se não tiver espaço em disco, deixa eu ver onde está aqui, ó. Microsoft, deixa eu copiar aqui. Se não tiver espaço em disco, o próprio Windows vai derrubar, né? Você não vai conseguir concluir aí deixa eu dar um continuar aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, um PDGist de módulo, geralmente ele não é tão grande, né? Uma virada de release aí, ele vai aumentar bastante, né? Principalmente a parte do log. Então sempre dá uma conferida, se a base for muito grande, principalmente, se lá onde está os arquivos, né, do SQL, se tem espaço em disco suficiente para crescer para o sistema compatibilizar, porque a hora que ele chegar no banco de dados, ele vai criar lá as tabelas. Naquela parte de atualizando tabelas também, que no final ele consome bastante. Então é importante também você ter essa atenção quando for fazer aí a migração e ter sempre um espaço aí para não acontecer de ficar sem espaço disco. Aí vai travar, vai derrubar a SQL, aí vai ser pode daí corromper e aí você precisa voltar backup. Então assim, sempre ter essa atenção antes de aplicar um PDGist. Tem algumas documentações que falam que o ideal é ter 3 vezes o tamanho do banco de dados, né? Já aconteceu deixando ali um espaço de, por exemplo, um banco de 100 GB, tinha mais 100 livre, eu consegui já executar. Mas tem algumas documentações aí que falam aí em torno de 3 vezes o banco de dados, né?
Dependendo aí se a empresa tiver 250 GB, um banco, ele teria que ter um espaço aí, um pouquinho aí para considerar. Mas já aconteceu de eu rodar e não utilizar essas 3 vezes, né? Não ter esse espaço. Não tinha o que fazer, tinha que arriscar, né? Aí a gente arriscou e deu certo, mas é um risco aplicar esse UPD disso. Apesar que melhorou muito, né? Até nas próprias atualizações de release, tá mais tranquilo assim por conta dessas aplicações de UPD disso. Então hoje já vai corrigindo o dicionário, essas coisas, fica mais tranquilo, digamos assim, para aplicar. Mas o processo é o mesmo, não tem essa. Tem que aplicar, testar, validar, depois aplicar em produção, né? Bom, então aqui já está na etapa SX9, atualização nova tabela. Aqui ele já dá uma mensagem de finalizando a atualização. Bom, então vamos lá. Tá quase aqui no nosso. Tá vendo que ele deu aparentemente deu uma travada, né? Mas ele vai continuar. Vamos ver aqui como é que tá o nosso. Que tá rodando. Aqui eu acabei não colocando, mas eu sempre coloco para rodar em console o app server, para poder também acompanhar, né? Se deu alguma coisa, alguma queda de conexão, alguma coisa, a gente consegue acompanhar pelo app server rodando em console, tá? Também uso muito isso aí para poder aplicar aí as atualizações. Já está ali como finalizando. Quando chega nessa parte aqui, realmente já está nos finalmente aqui do processo. Vamos criar nova tabela. Aí ele vai passando. Aí aqui a gente tem que... Eu particularmente, igual eu falei, eu vou acompanhando, né? Eu prefiro atualizando a tabela. Essa parte aqui ele cria muito, ele vai consumir um espaço. Aqui a minha base é pequena, não vai ter tanto impacto. Mas pode ver que já... Deixa eu ver aqui se a gente consegue identificar. Para vocês visualizarem aí. Meu banco é pequenininho. Não vai ter tanto impacto assim na parte de espaço, né? Ó, até finalizou. Processo finalizado com atualização com sucesso. Ou seja, o objetivo tem que chegar nessa parte aqui, ó. O update foi finalizado com sucesso. Se der algum erro, alguma coisa, aí você tem que analisar, abrir aqui o log para ver e identificar, mas assim, se você aplicar e não concluir com sucesso, tem um sério risco aí de dar algum tipo de problema aí na operação e precisar voltar alguma coisa, tá? Então o objetivo aqui sempre é finalizado com sucesso. Vou finalizar. Aí aqui o TOTS tem esse... Já abre aqui pra gente as informações, né? Para lentidão no Proteus. Ela já tem algumas dicas aqui que a gente pode avaliar. Bom, agora eu vou finalizar aqui, ó. Vou abrir o ambiente novamente e vou fazer meus testes, né? Você aplicar e sair assim, já tá ok, pode estar liberado aí, cliente. Eu não faço isso, então eu vou lá e acesso o ambiente, né? Principalmente o módulo que foi aplicado, a atualização. Então eu vou lá é um livro livros fiscais. Ó, eu vou aqui vamos ver, por exemplo, vamos ver SPED, né? Arquivos magnéticos e SPED fiscal. Eu sempre vejo também antes, né? Antes e depois. Então eu vou lá, dou uma olhadinha, qual que é a data que está meu SPED? Tava com data de fonte 2020. Aí vamos lá e Shift F6, ó, 8/2/2022, beleza, né? A data que tava lá ou a gente pode pegar no próprio arquivo aqui, ó. Vamos ver, FISA 191. Vamos ver que rotina que é. Eu posso vir aqui, colocar aqui, ó, FISA 191. Aí ele vai pesquisar. Não encontrou, provavelmente não deve ser uma rotina que esteja no menu. Vamos pegar uma outra aqui. Vou ver aqui. EFD também não vai ter. Deixa eu ver. FISA 001. Vamos pegar a FISA 001. Também não tá achando. Deixa eu tirar isso aqui.
.prw. Apuração do FD. Shift F6. 17/2/2022, horário 17h53. Então, 17/2/2022, 17h53:45. Então, de fato, foi aplicado o meu patch. Bom, acessei o sistema, tá aparentemente ok. Já vou para outro módulo também para ver se está acessando, né? Porque às vezes algum índice, alguma coisa precisa ser recriado e aí você vai acessar e dá algum errinho. Você vai lá, reinicia o serviço, limpa os índices e aí beleza, né? Às vezes acontece isso. Aí você vai liberar a base para um cliente, fala, tá ok. Aí o cliente acessa e dá um erro, né? Como que eu particularmente não faço essa. Eu não tenho esse hábito aí de já sair liberando. Eu sempre acesso, deixo rodando um tempo aqui, dando tudo ok. Aí sim eu vou lá e disponibilizo para o cliente. Bom, pessoal, esse aqui foi um vídeo então aplicando um pacote aqui do acumulado do fiscal, né? Um PD distro aqui da nossa base. Agora o ambiente já está atualizado no módulo e já pode liberar aí para o cliente fazer os processos e aí vão surgir outros erros, né? Sempre vai ter aí uma SPED. Sempre vai ter. Bom, é isso. Se inscreve aqui no nosso canal, tá? Pra gente vai compartilhando mais conteúdo com vocês aí. E é isso então, até a próxima.